E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! E aí, pessoal, vamos lá então começar direto, que eu não quero que fique muito longo, porque eu quero que seja algo curto e fácil para te ajudar a estudar. A primeira habilidade que a gente tem para entender sobre a República Oligárquica, vamos começar pelo nome, se chama oligárquica porque ela era comandada pela elite agrária, a oligarquia, né, que produzia leite, produzia café. Também é conhecida como República do Café com Leite por causa dessa característica. A primeira habilidade: descrever, dar detalhes e contextualizar, falar tudo o que estava acontecendo em volta desse ponto que é a República Oligárquica, os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos. Os aspectos sociais é bastante coisa, mas vou tentar fazer de um jeito resumido. Vamos vir do internacional para o nacional. No internacional a gente tem um mundo vivendo uma onda positivista, que vocês já sabem, uma característica industrial, uma cultura modernista, a bela época e tudo mais, e tudo isso está crescendo. O conceito industrial também, né? Que acaba migrando para mão de obra livre. E aí vamos trazer para o Brasil, pegando esse ponto mão de obra livre, e depois eu falo da economia e da política. Pegando esse aspecto da mão de obra livre, a gente tem que ter em mente esse impasse no Brasil com relação à mão de obra escravizada preta para os imigrantes, né, europeus, em sua grande maioria italianos e tudo mais. É uma questão complicada porque nós já falamos em outros momentos sobre a Revolução Industrial. A abolição dos escravizados atende uma demanda de mercado, então não é nada assim humanitário para dar condições de vida, é somente para atender questões de mercado. Claro que tinham grupos ali que entendia a questão humanitária, mas em seu grande projeto era para atender a indústria, porque escravizado não recebe salário. Se não recebe salário, é só mão de obra, não é mercado consumidor, não faz a roda da economia girar. Por que isso gera uma questão social muito complicada? Porque quando os negros foram libertos, né, eles viraram mão de obra livre, mas eles não foram contratados para trabalhar com mão de obra livre. Eles foram deixados de lado para se virar do jeito que eles conseguiam e trouxeram os imigrantes europeus para ocupar esses lugares. Então houve o crescimento de uma massa pobre, que é branca, mas você tem assim essa massa negra recém-liberta, solta e se virando como pode, chegando até as situações que a gente consegue observar até hoje. O ponto econômico. O Brasil tem conturbadamente um projeto de indústria que está difícil de sair do papel. Vimos no 8º ano a República Inicial, da República da Espada, a questão do encilhamento, né, lá do projeto do Rui Barbosa e tudo mais. Então, problemática essa questão da industrialização. Mas o Brasil ainda continua com a tentativa da industrialização, que vai dar passos um pouco mais largos depois da década de 30, com Vargas, e consolidando-se lá depois com o JK. Os aspectos políticos, uma república bem confusa, principalmente aqueles que estão ali na liderança política, vamos falar das elites, né? Você tem, lembra do processo de proclamação da república, uma elite um pouco mais, vamos dizer, para a época, mais para a frentex, pensando na república, pensando na indústria, enquanto você tinha uma mais apegada ali na questão agrária da escravização. A república aconteceu, então não teve para onde correr, mas essas mentalidades elas não estão assim bem alinhadas. Essas divergências políticas, esses pensamentos políticos dentro da república ainda é muito chamativo. Segunda habilidade:
Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana. Não vou enfatizar muito aqui porque para muitas pessoas acaba confundindo essas divisões, né? Então eu estou fazendo esse vídeo para pessoas, alunos específicos que estão no 9º ano. Então vocês vão ver os pedaços mais para frente da República, já vira a República da Espada. Estamos agora na Oligarca, depois tem um período, né, da República Nova, Vargas, caminhando até chegar o processo do regime civil-militar e chegar na redemocratização e nós. Mas uma habilidade que você tem que ter é saber dividir os pedaços da história da República. Mas essa próxima habilidade é o coração das habilidades. Lembra que coração quer dizer que é uma das primordiais para entender o rolê. Compreender a influência política e econômica das classes da oligarquia, entendeu? A classe dominante. Então, os cafeicultores, principalmente, dominavam o poder político brasileiro. Por meio do que, professor? Por meio de várias brechas que a Constituição da época deixava, como, por exemplo, o voto aberto. Deixando o voto aberto, eles conseguiam saber quem votou em quem e usar o meio da sua força, ou por ser empregador, ou por ser alguém da cidade que era muito rico e muito influente, acabava influenciando ou até mesmo forçando a votar no seu candidato. Isso fazia com que ele tivesse uma influência muito grande na política brasileira, só ficando ali o poder dividido entre as mesmas pessoas, os mesmos grupos políticos sempre. A última também é interessante porque discutir a importância da participação e os mecanismos da inserção da população negra na formação econômica política. Por que é importante a gente falar aqui? Para a gente perder esse pensamento de que os negros, por exemplo, assim como a gente já discutiu em outro momento com relação aos povos indígenas, eles não são alegorias da história brasileira. Como assim alegorias? É algo que aparece, que não é tão importante, mas está ali para preencher um espaço. Por exemplo, a gente tende muito a centralizar a narrativa histórica no europeu. No caso do Brasil, né, centralizar no homem branco, né? E aí a gente centraliza esse protagonismo da história e os outros vão aparecendo mais como personagens alegóricas em períodos em que esses homens brancos estavam fazendo algo. Então, assim, as pessoas pensam hoje indígena como um tempo histórico. O indígena é lá no século XVI, né, lá do século XVI, vivia daquele jeito, hoje não existe mais. E para ser indígena, teoricamente, as pessoas falam, né, para ser indígena como a gente estudou lá do século XVI, tem que se vestir daquele jeito, tem que falar daquele jeito. É a mesma coisa que querer que a pessoa negra de hoje seja escravizada, como era na época, e a pessoa branca viva e use as mesmas roupas daquela época. Ou seja, o indígena não é um tempo histórico. Lá no tempo dos indígenas, eles existem hoje, como as demais etnias. E por que eu estou falando do indígena? Porque o foco aqui é a mesma coisa com o negro. É como se o negro fosse assim, história do povo negro no Brasil. Escravização, chegou a república, acabou a escravização, não tem mais história, não tem mais nada, ninguém faz mais nada. Então, assim, tirar esse olhar de pensar que só a indústria, a elite brasileira, a classe branca, termo errado aqui, tá? Desculpa. Quando eu falo assim, a classe branca, a classe da elite, composta, né, pela maioria de brancos, só eles que fizeram história. Então a apostila já traz para você, para quem não sabe, quem está assistindo fora de um contexto escolar, que é onde eu trabalho, isso aqui é uma apostila de uma escola da rede privada, tá? De um grande grupo educacional. E aí você tem discutir a importância da participação e os mecanismos de inserção da população negra na formação econômica, política e social do Brasil. Também tiveram protagonismos, tá? Também fizeram parte e também são importantes. Então, fiz curtinho, esse é o módulo 1. Vamos falar daqui a pouco do módulo 2. Bom, vamos lá para o módulo 2 falar rapidamente sobre movimentos sociais. A gente divide em duas áreas, os movimentos sociais agrários, né, no campo, e os movimentos sociais urbanos. E aí, esses movimentos são de extrema importância para a gente perceber que, mesmo tendo essa ideia que algumas pessoas apontam de que a população brasileira, a classe menos abastada economicamente, não participou do processo de proclamação da República e da República em si, ok, vamos guardar essa ideia. Mas, no decorrer da República, vários movimentos sociais mostraram que o povo brasileiro esteve envolvido de alguma forma em todo esse processo. A primeira habilidade nós temos, apontar o processo de modernização e reformas urbanistas no Rio de Janeiro.
Lembre-se que essas reformas para atender, né, o padrão da bela época, né, o positivismo e todo aquele rolê. E isso demonstra, lembrar que aqui fala, né, Rio de Janeiro capital. Lembra que nessa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, só depois lá em JK que passa a ser Brasília. Então, esse é o começo. Lembrar que o Brasil está passando por uma onda para se alinhar com o resto do mundo capitalista ocidental, né, vamos dizer assim, que vocês aprenderam lá no 8º ano, com relação à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, a corrida imperialista, enfim. E o Brasil está ali se ajustando em uma economia industrial e caminhando para esse processo de modernização, europeização, reforma para se encaixar na bela época. Habilidade 2, caracterizar e compreender. Então nós temos dois verbos diferentes. Se fosse uma prova, você transforma isso em perguntas, você tem caracterize. O compreenda não aparece na prova, porque é o professor quem vai ver, mas caracterize os ciclos da história da República. Lembrar que é muito importante quando você dá características, fazer do jeito que eu gosto de analisar. Você tem o campo político, o campo econômico e o campo cultural, social. Eu sei que eles estão bem emaranhados, mas como a gente viu no módulo anterior, essa divisão é feita para ficar mais fácil de analisar. Tem coisas que ali você vai acabar, isso é político, econômico e assim por diante, mas você entendeu a linha de raciocínio. Para dar características, você tem que ir falando político, como era o modo de governo e tudo mais, econômico, em que sistema de produção está inserido ali, quer o que em sistema de produção e tudo mais. E cultural, social, como que a sociedade se comporta com relação a esse sistema político, a esse sistema econômico e assim por diante, beleza? Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política. Isso aqui foi já falado, né, no módulo anterior. Lembrar dos protagonismos e não ficar no discurso centralizado no europeu e assim por diante. Essa última eu coloquei como o coração do módulo. Por quê? Se a gente está falando de movimentos sociais, relacionar as conquistas dos direitos políticos, sociais e civis e a atuação de um movimento social é muito importante. Por quê? Tecendo depois, né, discursos com análise de cada movimento, a gente vai entendendo algumas lógicas de pensamento. Mas como essa aqui é uma revisão, é para a gente entender que esses movimentos eles foram importantes na aquisição de direitos políticos que algumas classes não tinham, de direitos sociais que algumas classes não tinham, e de um certo um spotlight, jogar ali alguma luz para certas áreas da sociedade que estavam esquecidas, né? Que estavam sendo colocadas de lado. Claro que se a gente for pegar pelo ponto de aula mesmo, de falar de conteúdo por conteúdo, você tem que ver que elas têm especificidades, que elas são diferentes, mas o teor é a gente entender que as conquistas dos direitos políticos, sociais e civis vêm por meio dessas revoltas. Outra coisa que a gente não pode esquecer também é que o projeto republicano ele está com muita dificuldade de alavancar aí, né, não vou editar, então eu errei, mas eu vou continuar. Errei assim, perdi a linha de raciocínio. Mas está com dificuldade de levantar voo. Esse avião, que é a indústria, está com dificuldade de se manter aí subindo. Então tem altos e baixos. Os projetos são pensados e são refutados pela população. Como, por exemplo, como fala a primeira habilidade, a reforma do Rio de Janeiro, você tem a revolta da vacina, que mostra ali, né, as suas contradições. Quando fala sobre o projeto de modernização do Brasil, da Marinha e tudo mais, você tem a revolta da chibata. Quando a gente fala, por exemplo, lá no sul, a questão do desenvolvimento com linhas de trem, né, linhas de ferro e tudo mais, aí você tem a revolta do contestado e por aí vai. Então, para entender que esse entrave entre o projeto republicano e os movimentos sociais é um entrave muito marcante para você saber que, desde o início, a República Brasileira ela é bem, não vou nem dizer dual, ela é múltipla em projetos e ela é múltipla em problemas sociais ali envolvidos, que a gente já discutiu em aula, beleza? É isso para o módulo 3, ou para o módulo 2, agora a gente vai para o módulo 3.